Oi, tia. Oi, tudo bom? Tia, você corrigiu de novo? Oi? Você corrigiu minha prova? Ainda não. Não. Quando você Hoje, corrigiu? mais tarde, eu olho, aí eu envio para você no privado. Amanhã, que eu vou olhar bem mais tarde mesmo. Às vezes é de noite. Aí eu te mando de manhã, tá? Tá. Você achou que foi melhor? Tá bom. Eu pedi Eu aqui não... pro meu irmão. Ah, foi? Ele tá no terceiro ano do ensino médio. Ah, sim. Você tem dois irmãos? Uhum. Eu achava que era só você e o pequenininho. Não. Não? Tem um Eu homem achava casado. que era... Ah, tá. Então tá bom. Eu não vou aceitar que vocês tirem menos de 60%. Então, toda vez que vocês quiserem tirar menos de 60%, eu vou pedir para refazer, tá? Tia, minha mãe falou que eu fiz tirar acima de 70%, senão eu fico celular. Como é que é? Não entendi. Eu tenho que tirar acima de 70%, porque senão eu fico sem celular. Nossa, que bom, gostei, viu? Que agora você vai tirar vai fechar todas as atividades sondagens. Gabriel Aviles, você viu lá no WhatsApp que a tia te mandou para você fazer? Depois faz, tá? Faz e aí eu vou dar uma olhada. Júlia, ativa sua câmera. Vocês fizeram aquela atividade de ciências que foi do drive-thru, que eu vou corrigir ela hoje. Ela foi dada semana passada, né? Semana retrasada, na verdade. Eu não corrigi. Quero corrigir ela, tá bom? Então, pega o caderninho também. Peguem um caderninho também para mim fazer a correção daquela atividade do drive-thru. Eu não corrigi ela ainda. Eu quero corrigir, tá? Tá com o caderno aí, Júlio? Vou pegar o meu, peraí. Eu já ia falar. Rodrigo, aproveita e já pega o seu. Pronto, pegou? João Vitor, tá conectando? Conectou ainda não. Cadê a Kathleen? Cadê o Gabriel Souza? Heloísa, tá conectando o áudio agora. Eu vou ativar a câmera. Quem entrou agora, pegue o caderno de ciências, porque eu vou fazer correção daquela atividade do drive-thru, que eu não corrigi. Pegue então o caderno de ciências para a gente corrigir, tá? Pega lá o caderno de ciências que eu vou fazer a correção. Heloísa ouviu, né? Eu acredito. Ativa sua câmera depois, Heloísa. Gabriel, voltou? Tia, eu vou anotar aqui na folha, porque eu deixei o caderno lá de ciências lá na minha avó, tá bom? Tá. Ontem eu pensei que eu ia dormir lá. Ah, tá. Faz as anotações, então depois você passa pro caderno, tá bom? Yasmin está conectando. Cadê a Kathleen? Kathleen também, até agora não conectou. Yasmin, pega o caderno de ciências que eu vou fazer correção daquela atividade do drive-thru. Pega lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês e já vou iniciar a correção, tá bom? Senão a gente fica muito tempo assim. Ah, tá. Geralmente ela me manda mensagem avisando, talvez ela mandou e eu que não vi, né? Obrigada por avisar, Heloísa. Nossa. Sério? Já fez exame? Tem que cuidar mesmo. Mas talvez não é não, porque esse é um tempo que todo mundo gripa.
E o sintoma de gripe é bem parecido, né? Então, vamos lá. 7º ano. Só ciências que eu vou corrigir hoje. Geografia eu vou deixar para a aula de amanhã, tá? Então, vamos aqui. Ciências, né? Vocês vão ver agora um compartilhamento meu de tela com vocês, tá? Agora vocês vão ver o compartilhamento. Tá carregando, acho que agora abre. Abriu, né? Então, vamos lá. Pronto, todos estão preparados para a correção? Estão com o caderno aí? Posso iniciar? Posso, né? Sim. Então, ó, classifique, né? Classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados. Para facilitar a classificação, Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas. De acordo com esse sistema, qual é o taxon mais abrangente? E aí a gente tem, né, reino, filo, classe, ordem e espécie. O mais abrangente é aquele que vai incluir todas as outras classificações dentro dele mesmo. E aí a alternativa certa é a letra A. Por quê? Porque o reino taxon mais abrangente e ele é formado por um conjunto de filos, né? Então, quais são os principais conjuntos que está lá? O reino, dentro do reino, né? Tem o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Tudo isso está dentro, compõe o reino animal. Vocês acertaram essa? Sim, né? Imagino que sim. Júlio. Kathleen. Oi. Gabriel Souza, ativa sua câmera, Gabriel Souza. Estava perguntando por você. Não tinha visto você ainda. Então, vamos lá. A classificação dos seres vivos em 5 reinos, proposta por Whittaker, apesar de apresentar falhas, ainda é a mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos? O que vocês colocaram? Qual dessas classes a gente vai encontrar? Seres eucarióticos, vários tipos de célula, multicelulares. Oi. Fala, Maria. Fala. Você ia falar alguma coisa, não ia? Depois, tia, deixa pra lá, já arrumei aqui já. Ah, entendi. Então, a resposta certa é o reino animalia. Por quê? Porque ele é formado por organismos que possuem células com membrana nuclear, por isso eucarióticos, mais de uma célula, por isso multicelulares, e não são capazes de produzir o próprio alimento, que é heterotróficos. Lembra que toda vez que a gente vai falar dessa classificação de animais, eu sempre cito isso para vocês, né? Então, é a letra E, a correta. Por último, para facilitar, né, o respeito de um ser vivo, normalmente utilizamos o nome popular de determinada espécie. O nome popular, no entanto, apresenta variações de uma região para outra, o que pode gerar confusão. Diante disso, os pesquisadores utilizam o nome científico das espécies que obedece uma série de regras. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que não representa uma regra para a escrita dos nomes científicos. A alternativa certa é a alternativa B, porque o nome do gênero sempre deve ser escrito em letra minúscula. Então, ó, ao escrever o nome científico, o gênero deve ser escrito com letra maiúscula e o epíteto, que é o específico, deve apresentar sempre a letra minúscula, que é aquele que compõe o segundo nome, tá? Então, a alternativa correta é a B. Prontinho?
Aí amanhã a gente faz a correção da geografia. Ok para todo mundo? Tranquilo? Então, vou interromper o meu compartilhamento de tela da correção. Kathleen, a gente fez a correção do caderno, tá? De ciências. Tia, a senhora corrigiu a geografia já? Geografia eu vou deixar para amanhã. Ah, tá bom. Viu, Kathleen? Qualquer dúvida eu te passo no zap. Me pergunta lá que eu te passo no zap as questões certas. Você entrou depois, né? Eu acompanhei tudo, tia. Eu acompanhei tudo. Então tá bom, então. Meninos, agora eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês do livro. Vamos continuar na página 25, tá bom? Vamos lá? Peguem o livro agora, página 25. Vou compartilhar com vocês aqui a minha página. Tia, aquele bichinho na prova era um besouro ou um carrapato? Parece um besouro. Ele está na classe dos insetos, tá? Insetos. Os insetos pertencem aos artrópodes. Ele é bilateral. O que quer dizer? Quando eu divido o corpo dele, quando eu faço uma simetria, eu divido o corpo dele no meio, ele vai ter duas partes, tá? Então, é bilateral, duas partes iguais, tá bom? Essa é a resposta certa. Então, vamos lá. Artrópodes a gente viu, faltou a gente continuar no finalzinho, ó. Os miriápodes são os piolhos de cobra, né? Estão acompanhando aí meu compartilhamento de tela, né? Tá aberto aqui para mim, celular, então para vocês também. Que é o piolho de cobra e os lacrais, que eles vão apresentar cabeça e tronco segmentado, com diversos pares de pernas, são distribuídos em 1 ou 2 pares de segmento. Então, os miriápodes produzem substâncias de defesa. Então, também são venenosos, tá? Principalmente lacraia, né? A tarefa de geografia que a senhora passou era no caderno ou era no livro? Caderno. Porque eu não veio folha no meu negócio aqui dentro da pasta. Não veio? De geografia. Mas não, veio de ciências e matemática. Não, devem ter esquecido de colocar geografia, então. Os demais receberam a folhinha de geografia na pasta? Então esqueceram de pôr na sua, Vitor. Vitor, eu te mando pelo WhatsApp, aí você faz só as respostas no caderno, tá? Tá bom. Te mando o arquivo pelo WhatsApp. Ok. Então, ó, continuando, vamos falar dos equinodermos. A gente não tinha visto os equinodermos, que são as algas, né, estrelas do mar, mas pelo livro, se você consultar, dava para responder, né? São animais exclusivamente marinhos, como o ouriço do mar, estrela do mar, né? Tem um hábito de vida livre. Eles possuem, então, o esqueleto interno, que é o endoesqueleto. Por isso, quando eu falo de esqueleto interno, ele possui esse nome, endoesqueleto. Eles têm uma simetria radial, tá? Se eu dividir o corpo deles no meio, eu não vou ter duas partes iguais. Por isso, eu tenho mais de uma parte, aí eu chamo de simetria radial, tá bom? Então, o sistema digestório é bidirecional, há grande variação na forma de respiração, tá bom? Pode marcar tudo isso aí. Essa classe de animais equinodermos, né, tem um sistema chamado hidrovascular, tá bom? Por quê? Porque ele compõe os canais que são preenchidos por um líquido muito semelhante à água do mar. E é esse líquido que vai permitir eles se movimentarem, tá bom? Nos pequenos pés, que chama-se pés ambulacrais, tá bom? Que eles utilizam para se locomover. Ambulacrais. São utilizados tanto para se locomover como para se alimentarem, tá? Nome bem interessante, né? Podem marcar todos esses nomes aí, apesar que o livro de vocês já está destacado, mas é bom vocês destacar com marca-texto, tá? Então, podemos continuar. Nós temos aí uma atividadezinha, parada obrigatória. Eu quero que vocês marquem como atividade para fazer da página 26, tá?
Agora a gente vai falar de outra classe. Alguém falou, ficou chiando, não entendi. Alguém quer falar alguma coisa ou só microfone mesmo, dando microfonia? Ninguém quer falar nada, não? Tranquilo? Ana Clara. Ana Clara, estava me esquecendo de você, Ana Clara. Entrou depois também, né? Você acompanhou a correção, Ana Clara? Tá bom. Continuando, então, vamos falar dos cordatos. Quem que são os cordatos? Né? É os animais que são classificados como os peixes, sapos, lagartos, cavalos, avestruzes, tá? E seres humanos. Então, é um filo que vai reunir grande diversidade de animais. Todos esses animais vão apresentar em ao menos uma fase da vida, tá? As seguintes estruturas. Então, vamos ver aqui, ó. Gente, vamos desliguem o microfone todo mundo aí, que tá dando sinal, interferência aqui, tá bom? Deixa eu só a tia explicando agora. Aí vocês ativam o microfone quando vocês quiserem fazer alguma perguntinha para a tia, tá? Então vamos lá. Notocordata. O que quer dizer isso, né? É um bastão flexível que é localizado na região dorsal, responsável pela sustentação do embrião. Em alguns cordatos, está presente durante toda a vida, enquanto que em outros desaparece em uma fase de desenvolvimento do animal. Dorsal, gente, é essa parte das costas, tá? Posterior ao tronco, essa parte de trás. Tubo nervoso dorsal, tá? Que é o tubo nervoso oco, se localiza acima do notocorda, que se estende por grande parte do animal, que dá origem ao sistema nervoso. Então, todo o sistema nervoso que a gente tem, né? O sistema nervoso de raiva não, tá? Sétimo ano. São todos os nervos responsáveis que recebem sinapses, né, do nosso cérebro, comandos para o nosso corpo se movimentar, realizar as tarefas de trabalho que tem que fazer. Os comandos que o cérebro dá para o nosso corpo fazer as ações que ele precisa, tá? Cauda pós-anal, que é a estrutura próxima ao fim do tubo digestório, auxilia na locomoção, pode regredir e desaparecer durante o desenvolvimento. Fendas faringianas, que estão localizadas próximas à boca, dão origem às estruturas respiratórias, ajudam na alimentação, ainda pode gerar outras estruturas, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um anfíoxo, quer dizer, um pequeno cordato marinho. Aqui uma imagem dele, ele tem 5 centímetros, tá? E ele vive assim, enterrado na areia, no mar, tá? Os cordatos, eles têm simetria bilateral, então se eu dividir o corpo dele no meio, ele vai ter 2 partes iguais. O sistema digestório é unidirecional, ou seja, apresenta hábito, né, de vida livre. Tem uma grande variedade na forma da respiração, nas estruturas corporais, né? Algumas dessas estruturas vão permitir que esses animais apresentem certos hábitos, como, por exemplo, presença de mandíbula, que permite explorar diferentes fontes de alimento, que é o nosso caso. Nós temos presença de quê? Mandíbula. Nós temos uma mandíbula, né? Que dá sustentação ao nosso queixo, à nossa boca, aqui, toda essa parte do nosso rosto, tá? Permitir outra coisa, né? Que é positivo, né? A presença de mandíbulas. É o sucessivo adaptativo desses animais, ou seja, eles conseguem se adaptar a várias situações vividas. Outra característica importante que é bom destacar é a presença do crânio na grande maioria dos cordatos. Então, a maioria tem crânio, tá? Que ajuda na proteção do sistema nervoso. Então, por que o nosso crânio é importante? Porque ele vai proteger o nosso cérebro. E é no nosso cérebro que está todo o nosso sistema nervoso, que se estende para todas as outras partes do nosso corpo. Bom? Então, essas estruturas não são presentes em todos os integrantes do grupo,
nem todos são dotados de mandíbula e crânio, é só característica de alguns. Por isso, nós, seres humanos, pertencemos a essa classe também, porque a gente tem semelhança com detalhes dessa classe, como, por exemplo, crânio, mandíbula, tá bom? Aqui, gente, eu tenho um peixe bruxa, que é uma espécie de peixe, um cordato que não tem crânio. Ele tem esse nome, não sei te falar por quê. Aquele aqui, ó, tá? Então, ele aspira, né, o assoalho de onde ele vive para obter alimento. Então, ele tem cerca de 60 centímetros de comprimento. É até grande. Parece um peixe-cobra, né? Se eu falar em peixe-cobra, é esse peixe aí. O nome dele mesmo é peixe. Peixes, né? Vamos falar um pouquinho dos peixes. Eles vivem no ambiente aquático, né? Tanto em água doce como em água salgada. A pele dele, né, vai secretar sempre o muco, por isso que a pele do peixe é a pele bem lisinha, assim, grudentinha, tá? Ele tem nadadeiras que auxiliam os peixes a se locomoverem, deslocarem na água. Muitos vão respirar por brânquias, né, onde eles vão absorver gás oxigênio, né, dissolvido na água, porém alguns vão apresentar pulmões, né, rudimentares, alguns têm pulmões, tá? Pulmão. Outra coisa importante falar, né? O lado, né, do corpo, né, do peixe, ele tem aí uma linha lateral que, olha só, a linha lateral é essa aqui, ó, justamente essa aqui da imagem, olha aí no seu livro, né? Essa linha lateral é o que vai fazer ele captar vibrações da água e perceber os movimentos ao redor do animal dele, entendeu? Todos os movimentos ao seu redor. Quanto à alimentação, né? Os peixes podem ser carnívoros, né? Que vão se alimentar de outros animais, ou herbívoros, aqueles que se alimentam apenas de plantas ou algas, né? E tem os onívoros que se alimentam de ambos, tá? Tanto de outros animais quanto somente de plantas, tá? Aqui tem uma imagenzinha de um peixe, né? Então, os peixes, eles são classificados em ósseos e cartilaginosos. Os peixes ósseos, como o pacu, a tilápia, eles vão apresentar um esqueleto principalmente ósseo. Aquele peixe assim, nossa, esse peixe é cheio de espinho, é justamente o esqueleto, né, do peixe. Então, suas brânquias são protegidas por uma estrutura óssea, que é o opérculo. A pele é revestida por escamas. Todos os peixes que têm estrutura óssea, eles têm muitas escamas. Os que são cartilaginosos não possuem escamas, tá? E eles têm também uma bexiga natatória, que é uma estrutura que vai ajudar o peixe a flutuar e afundar no ambiente aquático, tá? Depende muito da quantidade de ar que ele tem armazenado no interior do seu órgão, tá? Porque nem todos têm pulmão, tá? Outros respiram por brânquias. Já os cartilaginosos, que são as arraias, os tubarões, o pintado, todos eles são constituídos de cartilagem. São peixes que controlam sua flutuabilidade, né, de acordo com a quantidade de óleo no fígado, tá? Eles têm a pele revestida por escamas semelhantes a pequenos dentes. No caso dos peixes, já do tubarão, já o pintado já não tem, tá bom? Então, eles têm diferentes, né? Diferentes dos peixes ósseos, eles são bem diferentes. A maioria desses peixes cartilaginosos é ectotérmica, ou seja, eles dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo. Então, a temperatura deles vão variar de acordo com o ambiente que eles estão. Então, de acordo com o ambiente que eles estão, ou a água está mais gelada, ou a água é mais quente, depende muito, tá? Então, olha só, a questão de sobrevivência deles é variada devido a essa característica desses peixes cartilaginosos, tá bom? E aqui, para representar um cartilaginoso, está aqui um tubarão, né? Tubarão branco, que é uma das piores espécies de tubarão. A espécie mais assassina é o tubarão branco.
e esse aqui tem cerca de 4 metros de comprimento, tá bom? Então, vamos lá para os anfíbios? Vamos falar um pouquinho dos anfíbios. Anfíbios, né? São aqueles animais que passam parte de uma vida no ambiente aquático e outra em meio terrestre. Quem se classifica nessa classe, né? Sapos, rãs, salamandras, pererecas, são tudo exemplos de anfíbios. Por exemplo, eles nascem sapos mesmo, eles são na fase inicial, eles são um girino, aí eles deixam essa fase aquática para virar o sapo e viver no ambiente terrestre. Apesar de passarem parte da vida em ambiente terrestre, eles dependem da água para se reproduzir. Então, eles precisam viver em locais úmidos. Eles apresentam respiração cutânea por meio da pele fina e úmida que eles têm, né? Em ambiente seco, essa pele resseca e não é suficiente para troca de gases, tá? Aqui a gente tem uma cobra cega, um exemplo de um anfíbio. Muitas dessas espécies de anfíbios apresentam formas larvais, quer dizer, o início do seu ciclo de vida, que parece uma larvinha mesmo. Então, do ovo nasce um girino, que é a larva. Ele vive em meio aquático, tem cauda e respira por brânquias. Então, o girino ele passa por uma metamorfose, quer dizer, várias transformações no seu corpo. Acabei de falar, aqui no livro está trazendo esse nome, tá vendo? Esse processo de transformação é chamado de metamorfose. Para vocês não esquecer, eu aconselho que você marque essa parte aí, tá? Então, esse processo, ele perde a cauda, né? E ele se desenvolve, então, as pernas e os pulmões. E o adulto passa a viver em um ambiente terrestre, como eu havia comentado anteriormente. Então, aqui a gente tem o girino, tá vendo o jeito que ele é? E aqui a gente tem ele adulto, né? Aí virou o sapo, tá? Então, a cauda dele desaparece para formar aqui, ó, as patinhas aqui. Ó. Interessante, né? Alguma pergunta? Tem dúvida quanto a essas classificações? Alguma pergunta? Para a gente concluir, vamos falar um pouquinho dos répteis. E aí, entre os crocodilos, né? Vamos lá. Os répteis são os crocodilos, tartarugas, serpentes. Não vai dar tempo da gente falar dos mamíferos, queria falar, mas não vai, tá? São exemplos, né? Lagartos. Os répteis, eles têm diversas características que permitem eles explorar o meio ambiente terrestre, né? Em qual eles vivem. Então, é a forma mais eficiente que eles têm. A pele deles, por exemplo, é rica em queratina, então é um material impermeável, né? Que dificulta eles perderem água, então eles não se desidratam. Todos os répteis têm respiração pulmonar, tá? E não dependem da pele para essa função, como a gente viu anteriormente, né? Outra coisa importante, o esqueleto dos répteis, eles são resistentes, né? Eles vão apresentar músculos mais desenvolvidos que os anfíbios, que vai facilitar a sustentação e a locomoção deles em terra firme. Eles apresentam também ovo, né, com casca rígida, que protege o embrião, tá? Então, são ovivíparos, né? Eles botam os filhotes, eles são protegidos pela casca do ovo, tá bom? E que não vai permitir que esse embrião sofra com choques ou perca de água. Os ovos reptilianos, eles vão apresentar reservas de alimento e de água, além de estruturas que armazenam excretas do embrião. Ou seja, as excretas vai ajudar no metabolismo, tá? São aproveitadas pelo próprio embrião para o seu desenvolvimento. Então, a importância da água na reprodução ela é diminuída nesse caso, e a maioria dessas espécies é ectotérmica, tá bom? Aqui a gente tem uma tartaruguinha, tá vendo? É um exemplo dessa classe de animais. Lá em cima a gente tem um crocodilo, que não é um jacaré, né? Porque é o tamanho desse trem, né? Crocodilo. Muito comum no Pantanal, né?
E aí, só para finalizar, vamos falar das aves e eu vou deixar os mamíferos para depois. Na verdade, nem vai dar tempo do jeito. Dá. Então, a gente tem as aves, são todas as aves, né? Aí a gente tem avestruz, pato, pinguim, araras, galinha, né? São todos exemplos de aves. Então, o que é comum, né, nas aves é o voo, porém não é toda ave que voa, né? Então, mas isso é um fator muito importante no ciclo de vida deles. Então, está relacionado também com a questão com a água. Então, as aves são animais endotérmicos, ou seja, a temperatura corpórea deles é regulada pela produção de calor do próprio corpo, tá bom? Então, diminui a influência muito do ambiente. Então, eles necessitam muito desse fator. Eles vão apresentar penas, que é a estrutura que auxilia na manutenção da temperatura e ajuda a criar uma camada de ar isolante térmica também. Então, as penas vai possibilitar o voo, como também desempenhar outras funções. A questão da respiração é realizada por pulmões, né? Que estão ligados aos sacos aéreos. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Expansão que ajuda a preencher o corpo com ar. Esse saco aéreo é bem aqui na frente, assim. A gente vai ver agora a imagem. A importância, outra coisa, o que diminui a importância da água na reprodução. Então, as aves apresentam bico, tá? Apresentam ovo semelhante a dos répteis, o que diminui a importância da água para a reprodução. As aves têm bico, não possuem dentes, tá? Que influencia na sua alimentação. A questão do voo, bem aqui, ó. As características das aves, né, relacionadas a esse voo. Então, as penas ajudam a controlar o voo, é o que dá sustentação e propulsão para voar. Os sacos aéreos é o que vai ajustar o corpo tornar o corpo mais leve para o voo, tá bom? E eles têm ossos pneumáticos, ossos ocos, que são preenchidos de ar também, que vai contribuir para essa característica para eles voarem. Por isso que os ossos das aves não são ossos pesados, porque se fosse, dificultaria o voo, tá? Eles têm, então, várias espécies têm quilha ou carena, que é um osso que permite a fixação de potentes músculos peitorais, que são responsáveis pelo batimento das asas. Então, aqui vamos ver um pouquinho de imagem, ó. A estrutura da pena, então aqui está a estrutura da pena. Aqui, ó, nós temos um osso pneumático, tá vendo que ele é oco por dentro, né? Aqui a gente tem a quilha, tá? Engraçado, eu queria que essa imagem não trouxe o saco. Não trouxe. Mas eu mostro para vocês depois, tá? O saco aéreo não mostra nessa imagem. Fica bem aqui assim, saco aéreo. Depois eu mostro para vocês em outra. E aí, meninos, mamíferos eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente não tem mais, logo acaba o nosso tempinho aqui. Nós já passamos uns 5 minutos. Eu vou fazer agora a chamada de vocês, então uma atividade para casa ficou a página 26, tá bom? 26, atividade para casa. Semana que vem a gente continua com mamíferos. Então vamos lá. Ana Clara está presente, né? Ana Clara presente, Gabriel presente. Cadê o Gabriel Souza? Tia, ele só tava no começo da aula, depois eu nem vi mais. Eu também não. Tô deixando as chamadas pro final, se não ficar até o final, é com falta. Até os 5 minutos, eu acho que foi até umas 1h40 ele tava na aula, depois ele saiu. Isso está acontecendo só comigo ou os outros aulas ele assiste tudo? João Vitor, presente. Nas outras ele também sai antes, de vez em quando. Tio, a internet tinha caído, tio. Talvez a internet dele caiu. Maria Isadora, Tia. Rodrigo, oi. Minha internet tinha caído. Ah, é? Fala que a internet estava ruim, meu filho. Mas já falei. Ah, então tá bom. Tudo bem, isso acontece. Meninos, então a chamadinha está feita. Não esqueça a atividade da página 26. Amanhã a gente se encontra com geografia, tá bom? Eu vou corrigir aquela folhinha, tá?
e a gente dá continuidade com o conteúdo. Então, tchauzinho, tenha um bom resto de tarde e até amanhã, tá? Tchau. Tchau, tchau, Até. meninos. Tchau.